Jesus Cristo é a pessoa mais importante e o centro da religião cristã. Para os cristãos, há somente um Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que o Filho se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo eterno, para ser o único mediador entre Deus e os homens, de maneira que nele habite corporalmente toda a plenitude da divindade. Olá, eu sou o Pastor Wagner e você está ouvindo mais um podcast Isto é IPE. E no nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre o princípio educador numa perspectiva reformada. Em toda a Bíblia, de um modo especial nos Evangelhos, Jesus é apresentado como mestre divino, como pastor das ovelhas, como a verdade e a luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. E o seu ministério neste mundo consistiu em grande parte no revelar e no ensinar a vontade de Deus ao seu povo. Há, portanto, para o cristão, somente o mestre perfeito, o mestre dos mestres. Seu exemplo é um exemplo perfeito. Ele é o ideal, o padrão, o ponto central sobre o qual toda a atenção deve ser dirigida. Por isso também os primeiros pais da igreja, como Clemente de Alexandria, não cansavam de estabelecer essa relação de Jesus como pedagogo. Sua contribuição como pedagogo se dá em muitas esferas. Primeiro, pelo que Jesus é. Ele é apresentado na Bíblia como o caminho, a verdade, a porta, a luz, a sabedoria personificada. Em seguida, pelo que ele ensinou, através de sua palavra escrita e das palavras que falou enquanto esteve na terra, instruindo e orientando seus discípulos. Jesus é ainda tido como exemplo para os educadores, o mestre perfeito, que deixou um exemplo para ser seguido por todos quanto almejam a perfeição, tanto no que se refere à sua vida moral e atitudes, como também a abordagem educativa e métodos de ensino que ele utilizou em seu ministério e na instrução que deu aos seus discípulos. Finalmente, pensadores reformados como Zwinglio, Comênios e a tradição reformada como um todo entende que a própria obra de Jesus na cruz foi tão ampla e poderosa que ele pode ser visto como redentor da pedagogia. A ideia é que, sendo Cristo o agente de toda a obra da criação, da providência e da redenção, e sendo a educação o elemento dessa criação, somente Cristo pode redimir e criar a verdadeira pedagogia baseada nos princípios fundamentais da doutrina bíblica que levam em conta a sequência dos estados do homem: criação, queda e redenção. Dentre os inúmeros expoentes educadores, eu gostaria de destacar um: Agostinho. Agostinho foi sem dúvida o maior dentre os pais da igreja e um dos pensadores mais importantes de todos os tempos, cuja contribuição ao cristianismo é reconhecida pelo protestantismo. Sua mãe Mônica, mulher piedosa e cristã fervorosa, dedicou sua vida à sua formação e conversão e à sua fé cristã. Em Milão, em 384, abalado profundamente pela pregação de Ambrósio, o nobre bispo, aconteceu a crise que o levou à sua conversão em 386. Começou a estudar o cristianismo e, numa certa ocasião em que no jardim meditava sobre a condição espiritual, ouviu uma voz de um jovem vizinho que dizia: "Toma e lê". Anos depois, Agostinho foi consagrado bispo de Hipona. Fundou aí uma comunidade religiosa, logo convertida em grande centro de cultura eclesiástica e de onde saíram destacados sacerdotes e bispos. Até a sua morte, empenhou-se na administração episcopal, estudando e escrevendo, e deixou mais de 100 livros, 500 sermões e 200 cartas. Dentre suas numerosas obras, gostaria de destacar uma: Confissões. Provavelmente uma obra mais conhecida e uma das mais autobiografias de todos os tempos, em que descreve a sua vida progressa, a sua conversão e os acontecimentos subsequentes. O livro traz no primeiro parágrafo a conhecida frase: "Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansará enquanto não repousar em ti." Uma de suas obras escritas em forma de diálogo foi Contra Acadêmicos,
onde se procura demonstrar que o homem jamais pode alcançar a verdade completa através do estudo filosófico e que a certeza somente vem pela revelação bíblica. Outra obra pedagógica importante foi a do Mestre. Na obra escrita em Catargo, Agostinho quer educar o filho Adeodato com 16 anos de idade dentro de sólidos princípios religiosos. A obra é bastante simpática aos estudiosos da educação, porque mostra os desvelos de um pai que procura dirigir o espírito do filho, tendo como escopo final a salvação da alma. Por fim, os reformadores sempre insistiram que somente a Escritura deveria dirigir a vida humana e guiar o homem em sua busca pelo conhecimento sobre o lema Sola Scriptura. Somente as Escrituras têm fundamental importância e fundamento sólido como perspectiva norteadora de outras áreas da vida humana e também da educação.